Então, quando ele se encontra ali, ele propõe todo o seu objetivo, toda a família reunida. Ele diz por que ele estava ali. Então, quando ele propõe tudo isso, o que eles fazem? Um grande banquete para receber esse distinto cavalheiro. E a Bíblia nos conta que quando ele fez toda a proposta, eles propuseram para ele sentar na mesa e participar daquele banquete. Ele disse não. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo tem urgência no coração. O Espírito Santo tem urgência quanto à igreja. O Espírito Santo tem urgência com relação ao arrebatamento. Então, o que aconteceu? Ele disse não. Eu não me assentarei enquanto eu não cumprir o meu propósito. Então a família disse, bom, temos que perguntar à moça, é ela que tem que dizer. Então eles viram para ela e disseram assim, estás disposta a seguir com este cavalheiro? Imagina, irmãos, ela não conhecia Isaac, mas foi Eliezer que lhe presenteou. Cada presente que Eliezer deu para Rebeca falava de Isaac. Foi Eliezer que apresentou Isaac para Rebeca, embora ela não o viu, ela passou a amá-lo. Não é isso que Pedro disse? Aqueles que não havendo visto, amais. Por que a gente estava cantando aqui essas canções para o Senhor? Simplesmente porque o irmão Ed nos conduziu em adoração? Não. Por que nós cantamos? Vem, amado meu, face a face, eu quero vê-lo. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo nos apresentou Cristo. E quando você canta isso, não tem como você não regozijar no seu espírito. Aquele a quem não havendo visto, amais. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Essa é a adoração. Aí, quando eu falo de adoração, eu falo disso. Uma adoração que nos toca o espírito em amor ao nosso Senhor. E aí, eles fazem a pergunta para a moça, quereis ir com este cavalheiro ao encontro do seu Senhor? O que ela disse? Eu irei. Ela estava disposta a abrir mão de tudo, de toda a sua vida ali, de toda a sua família, para poder encontrar com aquele que ela nunca havia visto. Então ela partiu. E você se lembra que quando eles partiram, ele estava ali junto ao poço. E quando ela olhou e viu aquele cavalheiro, ela perguntou para Eliezer, quem é aquele cavalheiro? Ele disse, é o meu senhor Isaac. Ele estava vindo no encontro dela, e ela estava indo no encontro dele. Irmãos, não pode ser diferente. Essas histórias não estão aqui aleatórias. Há uma instrução profunda dentro do conteúdo dessas histórias. Primeiro, antes de nós sermos arrebatados fisicamente, Ele está arrebatando os nossos afetos. Nós estamos indo ao encontro dEle, e Ele está vindo ao nosso encontro. Então será um encontro, não será uma coisa apenas súbita. O que vai acontecer de forma súbita, como está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, no abrir no momento, no abrir e fechar de olhos, isso será um acontecimento súbito. Mas eu preciso dizer para vocês, esse acontecimento já deverá estar ocorrendo nos nossos corações, se nós somos a igreja que seremos arrebatados. Porque se isso não está acontecendo, com certeza isso não acontecerá. Guarda o que eu estou te dizendo. Se isso não está acontecendo com você, com certeza isso não acontecerá. Muitos de nós, poderemos ficar aqui nessa terra, e vai ser algo tão terrível, porque o Espírito Santo já terá sido levado, e aí será uma grande tragédia. O que nos sobrará aqui, só o anticristo, e nós vamos entrar para experimentar primeiro essa segunda fase do reino, e depois a fase eterna. Mas vamos olhar aqui esse texto de Mateus 6,33, buscai, essa palavra é muito importante, porque o sentido dela no texto original é empenhar-se
arduamente, pedir enfaticamente. Um texto que abre um pouco mais, Mateus 6,33, é Colossenses 3,1, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Esse é o sentido de buscar. E aqui não está apenas o sentido de buscar, mas revela também o coração daqueles que buscam. É aqueles que verdadeiramente, ou se verdadeiramente. O que significa se fostes, pois, ressuscitados juntamente com Cristo? Nós sabemos que isso aqui é uma sequência daquilo que Paulo disse em Efésios capítulo 2, no versículo 5, porque no versículo 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa frase, nos deu vida juntamente com Cristo, é o que Paulo fala aqui: ressuscitastes com Cristo. Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, o que vai acontecer? Naturalmente, buscaremos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, porque Cristo é a nossa vida. Irmãos, não precisa de interpretação, só precisa de leitura, de entendimento, de luz na palavra. Então, o que nós estamos buscando? Claro, estamos trabalhando, tem que trabalhar, você tem que administrar, você tem que ser mordomo, você tem que ser zeloso, você precisa ser fiel no seu trabalho, porque foi o Senhor que te deu, é para o seu sustento, Ele vai te abençoar aí. Mas eu quero te falar, não faz nenhum sentido o cristão trabalhar, se matar trabalhando, buscar prosperidade, muita riqueza, se não tem um objetivo na vida, se não tem um coração mordomo, se ele não está fazendo isso tendo em vista o reino. Porque se ele faz isso tendo em vista ele mesmo, se ele se perde na mordomia espiritual do seu trabalho, dos seus bens, da sua vida, ele está andando na contramão da palavra de Deus. Então nós temos que ser cuidadosos com isso, porque o reino tem que ser uma busca, tem que ser uma busca. Então deixe-me colocar aqui pelo menos 4 proposições para a gente poder avançar. A primeira proposição sobre o reino de Deus, nós temos que buscar, e buscar com fé. Precisamos buscar o reino de Deus com fé, uma fé viva, que busca a realização do reino de Deus. Nós precisamos estar movidos nesse sentimento pelo reino de Deus, mas com fé, mas uma fé que busca a realização concreta do reino de Deus, porque isso vai acontecer. A segunda proposição, o reino de Deus já veio em Jesus. Nós sabemos que o reino de Deus, isso é muito importante porque é didático. Quando a Bíblia fala do reino de Deus, nos mostra que o reino de Deus é de eternidade a eternidade. O reino dos céus é uma parte do reino de Deus. Então lembre-se, o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Você vai ver muitas vezes a frase reino de Deus e outras vezes reino dos céus. Qual a diferença? O reino de Deus é de eternidade a eternidade. Mas quando Jesus veio, ele trouxe uma parte que nós chamamos reino dos céus. Inicia com o ministério dele. Então, aqui, nessa segunda proposição, que o reino de Deus, ele veio por meio de Jesus, que nós chamamos reino dos céus, e ainda aguardamos a sua consumação. Então, nós vivemos entre o reino revelado e o reino consumado. Guarde isso. O reino revelado em Jesus e o reino que será consumado na vinda do nosso Senhor. Uma outra proposição aqui, que é muito importante, o reino de Deus é escatológico. Ele é escatológico, porque ele está intimamente ligado com a vinda do Senhor. O reino de Deus não é somente um reino físico, mas ele é escatológico. Por isso ele não pode ser interpretado, traduzido e nem aplicado às esferas políticas, como muitos estão fazendo hoje. Eu entendo, irmãos, não que eu condene isso, mas eu entendo que muitos cristãos e pastores estão batalhando para que coisas horríveis
não entre no Brasil. Mas eu digo para vocês, isso é enxugar gelo. Isso é enxugar gelo. Isso é uma questão de tempo. Então tem muita gente aí lutando, batalhando, para que muitas coisas não entrem. Eu já servi num país comunista. Eu sei o que é a vida de igreja, vida de família dentro de um país comunista. 100% comunista, um país que não se comunica com outros países, extremamente fechado. A sensação é horrível. E isso é algo terrível. Então, eu vejo muitos cristãos dizendo assim, que para mim é tolice. O Brasil vai se tornar uma Venezuela. E que se torne, qual o problema disso? Porque a gente tem medo de perder. E aí? Mas a gente não se compadece de quem está vivendo a Venezuela. Não é verdade? Eu estou preocupado com isso, irmãos. Se o Brasil vai se tornar uma Venezuela, se vai se tornar uma Rússia, se vai se tornar Cuba. Quando você entrar dentro de um país comunista e você voltar para o Brasil, você vai ver que, de certa forma, nós somos até um pouco piores. Piores. Um exemplo de Cuba, se você abre uma empresa em Cuba, é muito tranquilo. A única coisa que você vai fazer é o seguinte, olha, metade da empresa é sua e metade é do governo, você pode trabalhar livremente. Mas se você abre uma empresa no Brasil, se alguém tem empresa aqui, sabe o que eu estou falando. 50% é seu e 50% é do governo. E se você não cumprir, o governo vai lá e te esmaga. A receita acaba com você. É só perguntar para quem tem uma empresa. Num país comunista, as pessoas nem pagam impostos, porque tudo é do governo. Entende? Mas aqui, mesmo você não tendo uma empresa, você tem que pagar todos os seus impostos. Não é verdade? O controle absoluto, não tem sistema de governo perfeito, irmãos, é isso que eu quero dizer. Então, o que a gente está lutando? A gente deveria lutar pelo reino de Deus, não pelo reino do mundo. Certo? É isso que eu quero dizer para vocês. Ah, mas eu sou de direita, eu sou de esquerda. Irmão, direita e esquerda é só uma quadrilha que se organiza para tomar o poder. Entende? Não faz diferença se é direita ou se é esquerda. Né? É sempre uma quadrilha que vai tomar o poder e não vai fazer nada. E a gente vai ficar levantando bandeira para político. Nós deveríamos levantar essa palavra aqui para a glória do Senhor. Entende? Eu falo isso lá em Goiânia mesmo, quando eu falava isso, tinha uns irmãos lá que ficavam tristes, falavam, Luiz, eu fico triste quando você fala isso, porque não é bem assim, você não tem filho pequeno, mas olha os nossos filhos. Eu falei, pois é. É uma batalha muito grande, vai conversar isso com os pais, o que está acontecendo na escola, mas sempre aconteceu, irmãos. Entende? No governo passado, que era um governo de direita, eu ficava numa ponta onde eu ouvia histórias assustadoras, de criança do tamanho da Maria, de um pai que chegou aos prantos, desespero, do que estava acontecendo na escola, mas não era o sistema que estava fazendo aquilo, era a própria internet, onde as crianças estavam tirando foto das suas partes íntimas, criança de 7, 8, 9 anos, 10 anos, elas tiravam fotos das partes íntimas e vendia na escola para as crianças. Os meninos pagavam R$10, R$20. Você está entendendo? É um sistema satânico que está corrompendo o mundo e a gente está preocupando com o partido político. Nós não estamos preocupando com o que Satanás está fazendo no mundo. Nós estamos preocupando que nós chegamos no final dos tempos, que nós precisamos apressar a volta do Senhor. Mas nós estamos preocupando em ter o próximo presidente de direita. Irmãos, esse mundo de Cinderela, ele nunca vai existir aqui. O mundo jaz no maligno, entende? E não há nada que a política faça na terra que possa mudar o curso do trono de Deus. A gente tem que entender isso. Vamos levar Deus a sério. Isso aí não é o reino de Deus. O reino de Deus é o que está aqui. O reino de Deus precisa ser a busca da igreja, precisa ser a oração da igreja. A questão é que nós entendemos errado a oração. A gente entendeu a oração baseada em princípios católicos de reza, em que você coloca Deus do outro lado do balcão e apresenta para ele suas necessidades, ele tem a obrigação de trabalhar para você. É uma comunhão de realizações e nunca de relacionamento. Você não vai encontrar orações assim na Bíblia. Orações na Bíblia, em primeiro lugar, enfatiza relacionamento e não realização. Então, o reino de Deus, ele é escatológico. E nós estamos vivendo a expectativa da sua consumação na vinda do Senhor.
Em quarto lugar, que é o tema, o reino de Deus é a base da nossa vida de oração. Não é a minha necessidade. Nós vamos ter. É só você pegar Mateus capítulo 6. Se você puder, por favor, veja o quanto isso vai mudar na sua vida de oração. A partir do versículo 19, esse capítulo é de uma profundidade de riqueza mensurável. Nós junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e onde os ladrões penetram e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Quero que vocês leiam cada texto aqui e vão lembrando, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então, não ajunteis, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não podem penetrar nem roubar. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Aí, vamos para o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Versículo 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito da sua estatura? Porque andais ansiosos com o que haveis de vestir? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Está vendo aí? Então vamos para o versículo 31. Assim não andeis ansiosos, dizendo que havemos de comer, o que havemos de beber, ou com que haveremos de vestir. Por quê, irmãos? Porque nós temos que, em primeiro lugar, não é preocupar com essas coisas, mas buscar o reino de Deus. Olha o versículo 34, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado, ao dia basta os seus próprios males. Estão vendo aí, irmãos? Então o que o Senhor está dizendo? Eu vou te falar uma coisa que vai assustar você. Ele está dizendo que você não precisa orar por isso, certo? Não precisa. Eu vou orar, Senhor, me ajuda, Senhor, no meu alimento. Não, Ele manda você dar graças pelo alimento. Entende? A questão é que a gente não confia, mas quer orar. Muitas vezes a nossa oração, ela tem muito mais a ver com a nossa incredulidade do que com a nossa confiança em Deus. Você vai dizer assim, mas irmão, você está dizendo que a gente não deve orar pedindo a Deus coisas? É o que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que essas coisas que você não deve preocupar, porque o Senhor, se Ele cuida dos pássaros, Ele vai cuidar de você. Se Salomão pôde se vestir tão bem, imagine o quanto o Senhor pode fazer você se vestir tão bem. Então nós perdemos muito tempo orando por quinquilharias, coisas sem sentido, Quando Jesus coloca a oração do Pai Nosso, Ele diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos, porque Ele dá. Então você precisa ser muito mais grato pelo que Deus te dá, pelo que Deus é, pelo que Deus faz. Você não pode viver o amanhã, porque a ansiedade é você viver do amanhã, daquilo que não aconteceu. Então você começa a criar coisas, imaginar coisas, você já começa a ver que as coisas vão dar errado, que isso vai acontecer, que algo trágico vai acontecer, você fica nesse medo. Se a depressão nos escraviza com o passado, a ansiedade nos escraviza com o futuro, e tudo está errado, porque o primeiro passo da fé chama-se descanso. Se você não é capaz de descansar, então por que você está orando? Não é verdade? Então o seu problema não é com o que vai acontecer, não é com o que você não tem. Sabe qual é o seu problema? É você mesmo. É porque você não consegue encontrar descanso em Deus. Certo? Você não consegue encontrar descanso em Deus. A oração vira muita realização e nada de relacionamento. É como se a gente fosse um estranho tentando falar com o Pai. Isso está errado, irmãos.
Busque todas as orações da Bíblia, estude elas com muito cuidado. Existem muitas esferas na vida de oração. Existem muitos assuntos. Quando você chega no capítulo 9 do livro de Daniel, ele está orando. Daniel está orando. E você vê que a oração de Daniel tem a ver com aquilo que ele leu no livro de Jeremias. Tinha a ver com a obra de Deus. Tinha a ver com a cidade de Deus. Tinha a ver com o testemunho de Deus. Não tinha a ver com eles. No que diz respeito a Daniel, ele diz assim: só me resta corar de vergonha com o que os nossos pais fizeram. Mas ele nunca se coloca a parte disso. Ele diz: nós pecamos. Nós pecamos. Se tudo está acontecendo aí é porque nós pecamos. Ele não pecou, irmãos, ele não fez parte. Ele era criança no tempo de Jeremias. Mas ele assume, porque é o papel do intercessor. Não é a oração genérica. Ele apresenta de Deus a causa, porque ele leu na palavra de Deus e viu que Deus precisava agir. E ele se coloca junto com Deus, para que o Senhor pudesse encerrar aquele período de cativeiro e restaurar a sua cidade. E quando a cidade de Deus, Jerusalém, que estava em ruínas, e ele vai dizer assim: faze isto por amor a ti mesmo, por amor ao teu nome. Ele está dizendo: faz isso para ti, não é para nós, é por causa do teu nome. Isso é muito lindo você ver isso. Lembra daquela oração de Josué, quando Israel caiu diante de Ai, lá no capítulo 7, do livro de Josué? Foi uma vergonha. Quando Josué vai orar, ele vai dizer: Senhor, o que as nações vão dizer do teu nome? Do teu nome. É por causa do teu nome que eu estou orando, não é por causa da vergonha de Israel, porque esse povo o Senhor levantou por causa do teu nome. Aí você fala assim: uai, irmão, então quer dizer que muitas das nossas orações nós vamos orar pelas coisas de Deus, pelos problemas de Deus, pelos assuntos de Deus? Sim. E os nossos assuntos? Não foi Paulo, nem Pedro, nem João que disse, foi o nosso Senhor Jesus. Ele cuida. Entende, irmãos? Ele cuida. Ele cuida. Nós temos que aplicar isso à nossa vida, irmãos. Mas aí a gente aprendeu a rezar. Senhor, eu já vi uma irmã orar pelo cachorrinho dela. Sério. É diminuir Deus, é diminuir a oração. Nós temos que interceder uns pelos outros. Temos que colocar a causa dos irmãos. Não podemos fazer orações genéricas. Um dos grandes problemas das reuniões de orações das igrejas, que eu vejo, que os irmãos compartilham, é aquelas orações genéricas. Aí tem aqueles irmãos espiritualistas. Se tem uma doença na igreja, é o espiritualismo, aqueles irmãos que eles são muito espirituais. Eles vêm para a reunião de oração e trazem uma caixinha, né? Ali tem as orações dele. Aí todo mundo ora, eles não oram. Mas quando eles vão orar, eles abrem a caixinha, arranca as orações e joga ao léu. E é só dele ali, ele tomou conta da reunião de oração. Isso está errado, irmãos. Nós temos que perceber o Espírito Santo na reunião. E aí os espiritualistas oram assim: ó Senhor, nós queremos clamar nessa hora por todas as criancinhas aqui de Criciúma, Senhor. As criancinhas que estão no hospital do câncer. Senhor, nós queremos orar por todas elas. Sabe que Deus não responde essa oração, porque Deus não responde a oração genérica. Você quer orar por uma coisa que você não está envolvido. Senhor, nós queremos orar por todos os obreiros do Brasil, Senhor. Cita o nome de um, pelo menos. Cita uma causa. Você não sabe, você não conhece, está querendo colocar diante de Deus, como se isso fosse uma grande oração. Essa é uma oração que não tem valor algum. Senhor, nós queremos colocar o Brasil nas tuas mãos. Gente, como eu disse ontem, eu sou cristão desde criança. Eu já participei em Goiânia de um movimento pelo avivamento no Brasil. Um grupo de americanos investiram muito dinheiro, criaram um grupo, elegeram um grupo de homens e mulheres em Goiânia, deram para eles um prédio de 3 andares, para fazer o maior movimento de oração no Brasil, para Deus trazer um avivamento. E até um dia que o Senhor foi muito claro comigo e disse que aquilo não era obra dele. Quando eu me retirei daquele movimento, não demorou muito tempo, virou ruínas. Sabe por quê, irmãos? Ali eu aprendi uma lição. Isso não está no coração de Deus. Por que Deus vai
fazer isso com o Brasil, um país onde tem uma igreja que busca prosperidade, uma igreja que abandonou fundamentos, princípios. Eu falo da igreja de Goiânia, não sei se vocês sabem, Goiânia é a capital que tem o maior número de cristãos evangélicos no Brasil. Goiânia é a cidade que tem as maiores catedrais do Brasil. A cidade de Anápolis, que está a 50 quilômetros de Goiânia, que tem 700 mil habitantes, é uma cidade onde mais de 30% da população é cristã. Então, se acreditava muito que na década de 80, 90, Deus faria um grande avivamento em Goiânia. Mas eu digo para vocês, nunca acreditei nisso, porque Deus não faz uma obra de forma genérica. Eles querem restaurar instituições, eles querem restaurar movimentos, porque eu não sei se é de conhecimento de vocês que em Goiânia teve um movimento muito lindo na década de 70 e parte da década de 80, e realmente foi algo muito maravilhoso, e a única coisa que esses movimentos deixaram de herança foram terríveis divisões e grandes catedrais, e hoje é uma vergonha, um opróbrio o que essas comunidades fizeram. Graças a Deus eu fui fruto desse movimento, mas o Senhor teve misericórdia, não permitiu que eu me perdesse dentro dele. Mas eu digo para vocês, orações genéricas não movem Deus. Orar pelo Brasil, quanto tempo nós estamos orando pelo Brasil? O que acontece lá no céu que Deus não ouve, que Deus não responde? Não é verdade? Porque o problema, irmãos, não está com o Brasil, o problema está na minha casa, o problema está comigo. Eu não sou capaz de orar para Deus mudar o meu coração, mudar a minha família, mudar a minha casa. Nós não oramos pelos nossos casamentos, mas nós queremos, como aquele paralítico do tanque de Betesda, nós queremos que um anjo desça do céu, faça um milagre ali diante de nós, que a gente seja jogado lá dentro e o milagre, a mágica aconteça. Mágica sem transformação de caráter, mágica sem visão espiritual. O que nós fizemos da oração, irmãos? Nós estamos fazendo da oração aquela vara de condão, aquela vara mágica. Oração é relacionamento com Deus. Oração é o retrato da nossa alma, é o retrato da nossa espiritualidade. Oração pessoal e oração congregacional revela o retrato de uma igreja. Se você quer definir uma igreja, defina pela reunião de oração. Reúna os irmãos e ore. Você vai ver pela vida de oração daquela igreja, pelo nível de oração daquela igreja, o que realmente essa igreja representa diante de Deus. Porque nós temos grandes desafios e sempre teremos, mas se tem algo que Deus vai manter entre nós, é a coesão, é a comunhão da vida de oração. E aqui, você vai vendo justamente isso. Oração é o retrato da nossa alma, é uma radiografia da nossa espiritualidade, é uma radiografia da saúde de uma igreja. Oração é o instrumento de relacionamento, é o meio de relacionamento e não de realizações. A oração tem um papel muito importante no relacionamento entre o cristão e Deus e a igreja e Deus, porque a oração ela tem que ser em primeiro lugar pessoal e em segundo lugar congregacional. Isso tem que ser ensinado. Esses 4 fundamentos, eles precisam ser revistos de tempos em tempos na vida da igreja. Quando falamos para Deus em súplica, em gratidão, em louvor, em petições, desejos, situações da vida, isso tem muito mais a ver com o nosso caráter, a maneira como nós colocamos essas coisas. Como eu disse há pouco, nós podemos colocar Deus num balcão de loja, e achar que o céu é um shopping center e que o único propósito de trabalho que Deus tem é satisfazer os nossos desejos. Isso não é oração. Isso não é oração. Quantas orações nós fazemos e Deus não responde, e só um dia nós saberemos que Ele não respondeu para o nosso próprio bem. Quantas orações e quantas causas são apresentadas diante de Deus e Ele não responde. Me lembro de uma oração feita por John Nelson Darby, em que ele louva a Deus pelas inúmeras orações que Deus não respondeu. A gratidão que ele tinha,
ao final da vida dele, ele começa a nomear muitas situações pelas quais ele passou e orou e Deus não ouviu. Perdas, e Deus não ouviu. E às vezes você diz isso para os irmãos, eles ficam assustados, eles ficam chocados. Há poucos dias, nós tínhamos uma irmã em Goiânia, muito querida, uma coluna naquela assembleia. E ela estava com câncer terminal, que ela lutava há quase 4 anos. Há 4 anos atrás, ela foi literalmente desenganada pelos médicos. Não tinha muito o que fazer, não tinha como fazer cirurgia, mas ela viveu ainda 4 anos. E nesse tempo, uma irmã também foi diagnosticada com câncer. Diferentemente daquela irmã, o tratamento dela foi positivo e ela foi muito bem cuidada pelos médicos. Foi um êxito extraordinário, ela estava muito feliz. Então ela me procurou e disse: Luiz, eu estou tão feliz pelo que o Senhor fez na minha vida. E eu queria poder, se você me permitisse, se os irmãos me permitissem, eu queria dar uma palavra de gratidão a Deus, publicamente, por tudo que Ele fez, pelos irmãos que oraram, por tudo. Aí eu falei: irmã, ok, você tem certeza que o Senhor fez tudo isso na sua vida? Amém, bonito isso. Mas o que eu vou dizer ali para a outra irmã? Que Deus foi bom para você, não foi bom para ela? Você está com o coração cheio de alegria e privilégios, não é isso? Você está enganada. Você não foi privilegiada porque foi curada. Você está tendo muito mais responsabilidade. Privilégio é ela, se ela falecer e ver a face do Senhor. Quem vai ganhar é ela, não é você. Eu acho que você deveria estar um pouco triste por ter sido curada. Você deveria hoje ir aos pés do Senhor e perguntar para Ele: Senhor, por que o Senhor não me permitiu ver tua face? Porque aquela irmã nem quer que ore por ela. Tem 3 anos que ela pede para nós: não me impeça de ver a face do Senhor. E essa irmã, ela ficou muito quebrantada e o céu abriu para ela. Ela se sentiu extremamente envergonhada. Eu disse para essa irmã tem 3 anos, ela ganhou mais almas para Jesus lá no Hospital do Câncer do que todos nós aqui do presbitério. Para mim, esta é uma grande guerreira de Deus. Nós aqui somos fracos demais. Porque nós temos uma ideia errada, né, irmãos? De cura. A minha esposa passou por esse mesmo processo, irmãos. Eu não falei para essa irmã algo que eu não presenciasse, eu não experimentasse. Eu experimentei isso. E a minha esposa escolheu o caminho de não querer orar, orações. A única coisa que ela queria é que o Senhor a levasse, porque ela queria ver a face do Senhor. Então, isso a gente tem que entender. Porque nossa visão de Deus, nossa visão das coisas espirituais é uma visão totalmente carnal, mundana. Mas quando você olha para a palavra de Deus, o mundo é outro. A realidade é outra. É um céu aberto. E a gente muitas vezes mostra muito mais incredulidade do que espiritualidade. Você pode até dizer: mas irmão, não é estranho, a irmã queria contar o testemunho dela. Tá, você conhece alguém no Novo Testamento que contou um testemunho? Você conhece o testemunho do filho da viúva de Naim? Você conhece o testemunho de alguém? Alguém que escreveu o seu testemunho? Muitas vezes o nosso testemunho só serve para mostrar a nossa vanglória. E não é isso, irmãos. Nós queremos exaltar Cristo. O irmão Martin Lloyd Jones, ele fez a mesma oração quando os irmãos o visitaram no leito de cama, quando ele estava perto de morrer. Quando os irmãos iam orar, ele dizia assim: irmãos, por favor, não ore. Eu não quero oração. Vocês não vão atrapalhar o meu encontro com o Senhor, eu quero partir. Ô irmãos, ou alguém aqui acha que nós estamos numa redoma? Esse mundo é um mundo de aflições. O que torna esse mundo diferente para nós é porque um dia aquela linda e maravilhosa estrela da manhã brilhou no nosso coração. A gente diz assim: mas o salmista fala, choro dura a noite, a alegria vem pela manhã. Mas para muitos irmãos nem a alegria vem pela manhã, vem a dor. Mas como eles ainda estão de pé? Porque a alegria para eles não é um estado de espírito, a alegria para eles é uma pessoa.
E muitas vezes você vai conviver estraçalhado, esmagado. Você vai viver assim. Mas por que você não vai desanimar? Não é por causa de realizações, é por causa de relacionamento. E o nosso principal e fundamental relacionamento é com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que temos que buscar, é isso que é oração. Então a gente tem que sair dessa esfera antropocêntrica, religiosa de oração. As reuniões de oração são reuniões de vida e de poder e de comunhão. Se tem um momento de exercermos comunhão, é na reunião de oração, é você ouvir o irmão orando, e orar junto com ele, confirmar a oração junto com ele. Ele está orando e você está dizendo amém. Quando ele termina, muitas vezes você segue na mesma direção, no mesmo espírito de oração, o outro vai fazendo da mesma forma, e quando você termina a reunião de oração, você chega à conclusão: a mente do Senhor nos governou aqui. A mente do Senhor nos governou nesse lugar. Agora imagine, eu chego da minha casa, pego minha sacola, arranco minhas necessidades, apresento diante dos irmãos, eu oro, aí todo mundo está orando ali. Irmãos, digo para vocês, quando vocês encontrarem isso, vocês vão ver que é um céu aberto, porque a gente passa por tantas circunstâncias, como eu disse dessa irmã, que estava passando uma luta contra o câncer, e o Senhor a levou há 15 dias atrás. Foi uma perda irreparável. Para mim, pessoalmente, foi uma perda irreparável. Mas ela tinha decidido que ela queria estar com o Senhor. A única coisa que ela pediu para o Senhor é que ela queria ver a filha dela casada, e ela queria poder conhecer pelo menos a netinha dela. As duas coisas o Senhor respondeu. O Senhor deu para ela um genro maravilhoso, e deu para ela uma netinha. Então ela viu a netinha dela, conviveu com a netinha, e ela pôde partir em paz, feliz, porque ela tinha algo muito maior, muito melhor do que a filha e a netinha: a face do Senhor. Então nossa espiritualidade, ela é eterna enquanto dura, né? É eterna enquanto dura. Nossa espiritualidade é profunda até a primeira prova. Então nós temos que ser muito cuidadosos, irmãos, porque a teologia, ela precisa ser vista também diante da antropologia da oração. Então nós temos a teologia e a antropologia da oração. Como eu disse, a oração não é só um meio de relacionamento, mas é um caminho de transformação. Isso é lindo, irmãos. Me lembra de C.S. Lewis. Eu creio que alguns aqui, ou talvez todos, conhecem a história dele. C.S. Lewis, ele se casou, mas ele se casou com uma amiga que ele cuidava. Ela estava no estado de câncer terminal. Então, o cuidado dele com ela, porque ela era uma mulher muito maltratada, sofria abusos do seu antigo esposo, então sofria muito, e ela foi ser acolhida por C.S. Lewis, e aconteceu que ele a tomou com muito carinho e cuidado, guardando ela, protegendo, mas ela descobriu um câncer terminal. Então ali no hospital, cuidando dela todos os dias, foi onde o amor brotou no coração dele e também no coração dela. E naquelas idas e vindas do hospital para casa, ele teve uma experiência interessante. Ele estava entrando em casa com a sua esposa, amparada nos seus braços, e um irmão estava esperando ele. E quando ele entrou, colocou a sua esposa na cama, aquele irmão disse assim: Lewis, mais uma vez, ela está aqui, graças a Deus. E graças a Deus também por você, porque eu sei que você tem orado, e orado muito por ela. Ele disse: de fato eu tenho orado, mas a minha oração não muda a Deus, a minha oração muda a mim mesmo. Então, entender isso é maravilhoso, irmãos, porque quando você entender o que é oração, você vai ver que ela, mais do que um relacionamento, é um caminho de transformação. Muitas vezes nós não mudamos a vontade de Deus, mas Deus muda na oração a nossa vontade. Muitas vezes eu entro com a minha vontade, querendo isso, querendo aquilo, e saio com a vontade de Deus. Eu não quero isso e não quero aquilo, mas eu quero você. Eu vejo o amor persistente dele, eu vejo a transformação do meu caráter. Quantas vezes entramos na presença de Deus
com desejo de orar, e Deus começa a abrir os olhos. Sim, você quer tratar esse assunto, esse assunto, esse assunto, mas e a sua esposa que você maltratou? Aquela maneira como você foi rude com aquele irmão. Então você não tem muita coisa para tratar, a não ser com você mesmo. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu machuquei o Elias. Me perdoa, Senhor, porque eu machuquei o João. Me perdoa porque eu fui muito rude com ele. Eu fui ingrato. A oração tomou um outro caminho, sabe por quê? Porque Deus toma a oração para fazer dela em nossa vida um instrumento de transformação de caráter. Porque a gente acha que está diante de um pau, de uma pedra, que você faz o que você quer, fala o que você quer, você chega como você acha que tem que chegar. Não. Ali quando você está orando, o céu se abre, mas o seu coração também se abre, porque o de Deus já está aberto. E essa comunhão de coração, onde se revela quão iníquo nós somos, como muitas vezes não vemos a longanimidade de Deus, o quanto Ele tem sido longânimo conosco, benigno conosco, amoroso conosco. Quantas vezes nós estamos entulhados de ocupações, preocupações e ansiedade, porque não descansamos nele. E aí você está lá com um caminhão de coisas para querer resolver com Deus, mas Ele está tocando, o seu coração está cansado, sobrecarregado, você não consegue descansar em mim. Como que você vai obter a fé para tratar de assuntos, sendo que você está sobrecarregado e você está incrédulo? Não há ambiente maior e melhor para restaurar a nossa alma do que o ambiente da oração pessoal. Eu me lembro da história de um irmão que ele orou 11 meses para Deus curar o seu filho com câncer, e o filho morreu. E ao final ele ficou muito triste com a morte do filho, muito triste e decepcionado com Deus. E depois de algum tempo que ele estava se recuperando daquele choque, e esse irmão é muito maduro, muito sensível ao Senhor, e na sua comunhão de oração, quando estava orando, porque a oração, irmãos, tem um detalhe muito especial, ela não é um monólogo, não é você falando, que a gente acha que é isso, né? A gente fala assim, oração é falar com Deus. Epa, não é, é mais do que você falar com Deus, oração é também ouvir Deus. Então, quando ele estava ali orando, veio aquela voz silenciosa, misteriosa, que só o Espírito Santo em nosso espírito pode falar. Aí o Espírito Santo foi falando ao coração dele, o quanto ele tinha clamado a Deus, para que Deus curasse o filho dele, e que ele estava amargurado porque Deus não curou, ele estava decepcionado porque Deus não curou o filho dele era casado, tinha um filho pequenininho, a esposa estava grávida, mas aí, o Espírito Santo colocou no coração dele algo tão especial. Quando é que eu não ouvi as suas orações? E ele parou e ficou pensando, meu Deus, o Senhor não ouviu as minhas orações. E ele sentia aquela voz dizendo, eu ouvi as suas orações, só que eu te dei mais do que você pediu. Você pediu para eu curar o seu filho, eu curei, levei ele para os mais altos céus, ele está aqui contemplando a minha face, eu dei muito mais do que você pediu, você só queria que ele ficasse curado nesse mundo, aí, eu fiz mais do que você pediu. Então aquele irmão diz assim, naquele exato momento eu senti como se uma cachoeira caísse sobre a minha cabeça, eu vi o quão indigno eu era diante de um Deus tão bom e sábio, que diz que Ele vai nos dar muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. A questão é que nós pedimos só isso aqui e pensamos bem pequeno, Ele nos dá muito mais. Isso é oração, irmãos. Você nunca vai ver oração assim, mas essa é a oração da Bíblia, essa é a oração dos salvos na palavra de Deus, é um caminho de transformação, porque quando você está orando, aí você vai ver que a oração não só revela a nossa teologia, mas também revela a nossa antropologia, revela nós mesmos, não só a fé em um Deus eterno, bom, sábio, soberano, mas também revela a antropologia de um homem frágil, limitado, que não é capaz de ver além do seu nariz, um umbigocêntrico que só olha para o seu umbigo. Então, aí está a oração, ela desvenda para nós, dentro do campo da teologia, como também dentro da esfera da antropologia, e aí nós vamos entendendo a oração.
A oração que vai revelando as nossas distorções antropológicas e que interfere na nossa visão teológica. Mas é na oração que nós vamos sendo corrigidos dessas deformidades. Deixe-me dar um passo mais além com vocês aqui. O nosso Senhor Jesus, Ele nos ensinou fundamentos da oração que teve um profundo impacto na igreja primitiva. Nós precisamos conhecer a cristologia da oração. E eu quero apresentar aqui 3 orações, ou 3 ensinos de Cristo sobre a oração. Mas eu gostaria de colocar em primeiro lugar o que está aqui no capítulo 11 de Lucas, versículos 1 a 4. A conhecida oração do Pai Nosso. É interessante que Jesus, no versículo 1 aqui de Lucas 11, diz que Jesus estava orando. É lindo isso. Diz que ele estava orando em certo lugar. E quando ele terminou, os discípulos estavam olhando para ele. Vê se você consegue extrair a visão desse texto. Os discípulos ficaram olhando ele orando. Eles não estavam orando, eles estavam olhando Jesus orar. Depois que eles viram Jesus orar, no versículo aqui primeiro, eles pediram para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Andavam com Jesus, ouviram os ensinos de Jesus, mas eles não sabiam orar. Porque a oração não se aprende de qualquer maneira. A oração se aprende pelo ensino de Jesus. Aí ele ensinou e diz assim, versículo 2: quando orardes, dizeis assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Bom, nós pegamos essa oração e fazemos dela o quê? Uma cartilha. A gente não vai chegar à conclusão que a gente não sabia ou não sabe orar. Havia uma diferença entre Jesus e seus discípulos. A diferença estava aqui. Havia um segredo no coração do Senhor Jesus que os discípulos queriam conhecer. Olhe para isso aqui. Nosso Senhor ainda não havia compartilhado com eles esse segredo. E que segredo era esse? A oração. Ele orava e tinha poder. Os discípulos não oravam e eram completamente impotentes. Ele sempre estava bem, eles, do contrário, sempre estavam cansados e em contenda uns com os outros. Nosso Senhor, Ele era capaz de fazer tudo mesmo na sua humanidade. Ele abriu mão das suas insígnias eternas, mas mesmo em sua humanidade, Ele realizou obras poderosas pelo poder do Espírito Santo, pela submissão à vontade do Pai e pela sua vida de oração. Essas 3 coisas marcaram a humanidade do nosso Senhor como servo. Mas aí, eu quero que você observe essa oração, a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é a essência daquilo que deve ser a oração. Observe bem, porque os discípulos queriam que Jesus dividisse aquele segredo com eles. Eles não pediram para Jesus ensiná-los a pregar. Imagine, quando Jesus terminou o Sermão do Monte, eles poderiam ter dito: nossa, Senhor, nos ensine a pregar dessa forma. Eles nunca pediram isso para o Senhor, mas eles ficaram impactados. E digo para vocês, eles ficaram mais impactados com Jesus na forma como ele orava do que na forma como ele pregava. Porque eles perceberam que a sua pregação tinha a ver com a sua oração. Isso faz sentido lá em Atos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Quando diz, especialmente no versículo 4, quando os apóstolos disseram: e nós nos consagraremos à oração, ministério da palavra. Como eu disse para vocês na primeira reunião, a oração precisa ser derivada, em primeiro lugar, você pode ler livros e deve ler, pesquisar, sim, estudar, sim, gastar horas e horas e horas, dias e dias, sim. Agora, a oração precisa, em primeiro lugar, ser derivada, a palavra precisa ser derivada da oração. Aí diz aqui, esse maravilhoso segredo, ele ensinou, vamos aqui aos pontos. Há 2 partes nessa oração. Primeiro, o lado de Deus: Pai nosso, teu nome, teu reino, tua vontade. Esse é o lado de Deus.
E o lado do homem, dá-nos, perdoa-nos, não nos deixe, livra-nos. Tudo isso está inserido na oração. Você diz, mas irmão, não está em contradição com o que você disse lá em Mateus 6? Não. Ali, o nosso Senhor trata de forma essencial sobre as nossas necessidades que podem produzir anseio na nossa alma. Se você vence esse lado, se você descansa, o Senhor está tratando de descanso, de confiança. Não é errado você dizer, Senhor, eu quero trocar o meu carro, peço que o Senhor me dê direção, para que isso não venha causar dano para mim. Pode, não tem pecado nenhum, não tem nenhum texto da Bíblia que vai te condenar. Mas pode ser também que você sabe, sonda seu coração e sabe que você está em paz. Você não vai gastar tempo orando por isso, porque você conhece o seu coração, está diante do Senhor, você tem sido fiel, você é um mordomo. Você não vai se preocupar com isso, mas talvez algum irmão vai sentir que ele precise orar. Ele está incomodado, tem algum ponto aí que ele tem erro nisso. Tem pessoas que têm o costume de dizer, Senhor, dá-nos o pão amanhã. Ele dá, mas muito mais do que isso, seja grato e não deixe que o pão de amanhã produza ansiedade no seu coração. Esse pedido tem muito mais a ver com gratidão do que com necessidade. Não deixar cair em tentação envolve muito mais cuidado, do que simplesmente uma obsessão. O Senhor não me deixa eu cair, se eu não deixo eu cair, muitas vezes o seu problema do cair está na sua negligência. Então você tem que orar pela negligência, não pela queda, não pela tentação. Então isso tem muito a ver como você vai amadurecendo na vida cristã. Então nós temos o nosso lado é da necessidade, é da carência do perdão, é que Deus não nos abandone, que Ele não nos deixe cair em tentação. Aí agora tem o alinhamento e o resultado. Primeira parte, o alinhamento, nosso Pai, seu nome, seu reino, e o resultado é, Ele nos dá, Ele nos perdoa, Ele nos livra. Então só obteremos o resultado quando tivermos alinhamento com o Pai, com o seu reino, com o seu nome. Só vamos adquirir todas essas bênçãos que eu citei acima. Ele nos dá, Ele nos perdoa, Ele nos livra das tentações, se nós estivermos alinhados com o seu reino, com o seu nome e com a sua vontade. Então você pode perceber aqui o quanto a oração do Pai Nosso é rica. Não é uma reza, não é uma coisa que o Senhor deu ali, você vai decorar. Não é isso, irmãos. É conhecer aqui os fundamentos da oração. Nosso Senhor não nos deu um modelo de oração para orarmos, mas Ele deu um modelo de oração que nos dá o fundamento para a nossa oração. E aí, nós vamos ver 3 grandes lições. Quando mais alinharmos os nossos propósitos com o propósito de Deus, os resultados serão alcançados por Deus na nossa vida. Não somos nós que alcançamos, mas é que Deus alcança, é que Ele obtém. O caminho que Ele usa na oração é para que Ele tenha lucro na nossa vida, porque a oração não visa só o nosso bem-estar. O nosso bem-estar precisa ser o resultado da glória de Deus na nossa vida. Senão a oração ela se torna antropocêntrica. E há algo aqui que nós precisamos ver com muito cuidado, é que sempre que olharmos para os resultados na oração, nós estamos olhando para o lado errado das coisas, porque nós vamos orar buscando resultados, e não a vontade de Deus. Quantas pessoas você tentou ajudar em oração, e você perdeu aquela causa, aquele casamento foi destruído, aquela pessoa morreu? Quantas Deus deixou de ouvir? O que faltou? Faltou um discernimento, faltou um entendimento, faltou compreender esses pontos aqui. Nós que ficamos dentro de uma assembleia, numa ponta, como os irmãos mais velhos, como aqueles que representam e expressam o encargo pastoral do Senhor sobre a sua assembleia, nós sempre estaremos diante de situações complexas e difíceis. Então eu me lembro de muitas situações em que eu senti que a batalha foi perdida. Mas a questão foi que eu busquei o resultado da oração. Eu não entendi
tudo que estava em volta da situação. Então, tentei fazer da oração um meio de conquista. Eu não discerni o ambiente. Você se lembra de uma história muito interessante, lá em 1 Reis, capítulo 22, 2 Reis, capítulo 22, a história de Josias. Ele entrou numa guerra, a guerra não era dele, mas ele entrou na guerra. Josias foi um dos reis mais piedosos de Judá, e você sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu naquela guerra, aquela guerra não era dele. Você vê o perigo de você entrar numa batalha, numa guerra que não é sua, por mais piedoso que você seja. Então, muitas vezes nós entramos numa guerra e não discernimos o que está por detrás daquilo ali. Em muitas situações, Deus me permitiu ver que eu obtive um aparente fracasso, porque eu estive mais alinhado com o resultado do que discernindo toda a situação. Porque muitas situações não careciam de oração, carecia de palavra, de exortação, de tirar máscaras, de confrontar. Mas muitas vezes nós fazemos da oração o quê? Um band-aid. A gente vai lá, tem um câncer, e você coloca o band-aid em cima do câncer, e acha que resolve. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós precisamos de sabedoria do alto, como no caso dessa irmã. Eu defino tudo isso como uma sabedoria de Deus, como uma palavra de sabedoria, que é um dom do Espírito, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, uma palavra de sabedoria. Então, sejamos cuidadosos em entendermos a oração do Pai Nosso. Aqui eu quero colocar as 3 parábolas de Cristo sobre a oração. Todas as 3 parábolas se encontram aqui no Evangelho de Lucas. Vamos seguir aqui no capítulo 11. Capítulo 11 de Lucas. É a parábola do amigo importuno. Vamos lá. Disse-me mais: se de vós tiver um amigo, e esse for procurá-lo, à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa, de uma viagem, nada tenho para lhe oferecer. E do interior, o outro lhe responder: não me importunes, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos, embora não se levante para lhes dar, por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, o que bate, abrir-se-lhe-á. Aí ele vai dizer: qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir peixe, lhe dará em vez de peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial lhes dará o Espírito Santo quando lhe o pedirem. Ok, vamos analisar esta oração aqui, porque há algo que nós precisamos ver. Porque nessas 3 parábolas, que é a parábola do amigo importuno, do juiz iníquo, que está lá em Lucas 18, 1 a 8, e por último a parábola do fariseu publicano, ainda no capítulo 18, os versículos 9 a 14, nós vamos encontrar toda a teologia de Cristo sobre a oração. Nessa aqui, nós vamos ver algo maravilhoso, e justamente isso que o Senhor quer nos mostrar: oração baseada em relacionamento e não em realização. Esse é um ponto. A oração como a nossa resposta ao chamado de Deus. A oração é a nossa resposta ao chamado de Deus. Nós não oramos porque temos necessidade, nós oramos porque nós temos um relacionamento. Porque quando nós fazemos da oração as nossas necessidades, nós perdemos um relacionamento. Quando a oração só existe na minha vida porque eu tenho necessidades, eu já perdi o relacionamento. Eu tenho que orar é por causa do meu relacionamento com Deus, não é por causa das minhas necessidades. Entende? Então, nessas parábolas, nós vemos os princípios e verdades e exortações que devem nortear toda a nossa vida de oração. É o pedido aqui dos discípulos.
ao Senhor, ensina-nos a orar. Veja que essa experiência, essa parábola aqui, temos a palavra amigo, está vendo? Um amigo. Por que amigo? Porque a oração, em primeiro lugar, é relacionamento. Agora, 2 pontos que eu quero lhes mostrar, versículo 7 e versículo 8. Primeiro está assim, não me importunes, está vendo aí? E depois diz assim, ou fará por causa da importunação. Irmãos, isso aqui tem uma chave que vocês nunca deveriam esquecer. Escreva, guarde. Essas 2 palavras, elas são diferentes. E infelizmente foram traduzidas como sinônimos, pois não são. No texto original são 2 palavras completamente diferentes. Quando ele diz assim, versículo 7, não me importunes, a palavra aqui é kopos, é o ato de bater no peito. Quando as pessoas estavam clamando por alguma coisa, elas ficavam batendo no peito constantemente, até a outra pessoa ceder. Era uma prática judaica. Às vezes até os filhos em casa, quando o filho chegava e pedia leite para a mãe disse, você não vai tomar leite, sabe o que ele fazia? Ficava batendo, não falava nada, ficava batendo. Aí a mãe se incomodava, porque se o filho fica pedindo 10 vezes, a mãe diz 10 vezes, não, 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 mas se o filho começar a se bater, aí a mãe se incomoda, tá, certo? Era um ato de falar, bater no peito. Isso servia em todas as esferas, Então, geralmente, as pessoas iam pedir esmola, elas não ficavam pedindo esmola, elas ficavam se batendo, para importunar as pessoas. Então, a palavra aqui é kopos. Mas quando ele diz, versículo 8, o fará por causa da importunação, a palavra aqui é anaideia, não é kopos. Você vê que é uma palavra totalmente diferente. E a palavra anaideia, ela é uma palavra que tem a ver com a cultura de Israel. É uma palavra que estava relacionada com hospitalidade. É muito interessante isso. É uma palavra que tinha a ver com a repugnância moral. E as pessoas queriam fugir dessa repugnância moral. O que significa essa repugnância moral? É o ato de cometer uma desonra. A pessoa não vai permitir que a sua honra possa cair em descrédito. O sentido dessa palavra é isso, anaideia. É o temor de cometer um ato vergonhoso. Por quê? Naquele tempo, a hospitalidade era uma prática cultural que demonstrava o caráter de um homem. Então, um homem que era muito bem visto na cultura judaica, ele tinha como prática a hospitalidade. Se um homem judeu, ele não fosse benevolente, ele não fosse respeitoso, ele não fosse hospitaleiro, ele era chamado de escória. Ninguém o queria por perto. Então, se havia um pai de família, que tinha sua casa, sua família, esses judeus, eles preservavam muito a sua honra, porque a sua honra valia mais do que o seu dinheiro. E um homem desonrado, não importava quanto dinheiro ele tinha, todos o desprezavam, ninguém fazia comércio com ele. A carteira de identidade de um homem em Israel era a sua honra. E essa palavra está ligada a isso. Então, quando diz que ele fará por causa da anaideia, não é por causa do corpo, não é porque ele estava se batendo, dizendo, abre a porta, o meu amigo chegou. Não, ele disse, olha, minha família está aqui, está deitada. Mas ele abriu a porta e falou, olha, tome quantos pães você precisar. Por que ele fez isso? Porque o amigo estava lá se batendo? Não, é por causa da honra do seu nome. Agora, isso aqui mudou toda a parábola para você, não mudou? Toda. Jesus está dizendo, olha, vocês podem bater, que vai abrir. Vocês podem buscar, que vocês vão achar. Sabe por quê? Porque Deus honra o nome dEle diante de vocês. Esse é um ponto muito importante da oração. Deus honra o nome dEle. Então quer dizer que Deus vai dar tudo o que eu quero? Não, Ele vai dar tudo aquilo que é a glória da vontade dEle na sua vida. E quando Ele não respondeu o que você quer, não é por outro motivo, a não ser para o seu próprio bem. Então não dá a nós, dizer não para nós, é um ato de graça de Deus.
É um ato de misericórdia e bondade de Deus. Mas aonde que eu vou entender isso? Não é na realização, é no relacionamento. Porque quando você faz a oração, o relacionamento, você não busca o sim de Deus, você busca também o não de Deus. E o não de Deus é tão cheio de graça e amor como o sim de Deus. Entende? O problema do não com Deus tem a ver com o meu ego. O não de Deus tem a ver com o meu ego, porque ele esmaga o meu ego. Mas é por esmagar o meu ego é que ele quebranta o meu espírito. Deus sabe, irmãos. Deus não é um Papai Noel, que só existe para satisfazer os nossos desejos. Isso é muito importante. Agora vamos para a outra parábola. Lucas 18, versículos 1 a 8. Eu vou ler só o versículo 1 e 8 para a gente ganhar tempo e aqui terminarmos. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí no versículo 8 ele diz: digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Interessante isso aqui. Amados irmãos, essa parábola vai falar de uma viúva. Então vamos pensar numa viúva naquela cultura, uma mulher desprotegida, ela não tinha marido, mas ela tinha um grande problema. Ela tinha um juiz diante dela que não julgava a sua causa. Era um juiz iníquo, isto é, era um juiz que só trabalhava por meio de suborno. Era um juiz implacável, porém corrupto. Agora você pensa que essa mulher está ali, pedindo para ele julgar. Então nosso Senhor vai dizer assim, olha, ele vai julgar a causa dessa mulher por causa da sua importunação. Aí ele termina dizendo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé. A fé aqui é a fé daqueles que mesmo embora fracos, eles não desistem. Mas essa oração, ela diz muito mais do que isso. Vamos tentar construir não apenas o quadro contextual, mas construir aqui, por meio dos vocábulos, uma exposição mais ampla. Veja no versículo 1. O Senhor proferiu uma parábola sobre o dever de orar e não esmorecer. Essa palavra, esmorecer, significa estar completamente desanimado, completamente esgotado, completamente exausto. O Senhor está tratando disso. Por favor, esqueça a viúva por um pouco. Vamos entender sobre o propósito dessa oração. O propósito dessa oração é tratar com esgotamento espiritual. Pessoas que estão cansadas, desanimadas, frustradas, e que têm diante de si um juiz iníquo, uma potestade, e você não tem força, mas você não desiste, você está ali. Sabe aquelas causas impossíveis que você clama? O Senhor vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça. Mas o sentido aqui não é tanto trazer a resposta, é não você não ser destruída pelo esgotamento. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas nós temos, eu creio, eu penso, que nós temos algumas causas que nós batalhamos há anos diante de Deus, e nós não vimos resposta, mas nós estamos orando. Você não desistiu. Esta é a questão, porque o que o Senhor está dizendo assim, que quando Ele vier, o desejo dEle é encontrar pessoas como esta mulher, que tem a fé desta mulher, a fé daqueles que não desistem, daqueles que não se permitiram ser esgotados. Algo que eu quero colocar aqui, porque o sentido dessa palavra é de desânimo, é desfalecimento, é cansaço emocional e espiritual. Em Daniel capítulo 7, versículo 25, Daniel 7, 25, vai fazer uma referência ao anticristo de uma forma profética. Diz assim que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Eu quero tomar essa palavra magoará, essa palavra é uma palavra aramaica, que ela tem o seu correlato no hebraico, que é baná, e o sentido dessa palavra é o mesmo que o nosso Senhor está tratando aqui, em Lucas, capítulo 18, versículo 1, esgotar. Tanto aquela parábola, ela é escatológica, como
Aqui, esse texto de Daniel 7,25 também é escatológico. E as duas palavras têm o mesmo sentido. Então, aqui o nosso Senhor está falando de uma obra sutil de Satanás, que é esgotar a nossa mente. É produzir um cansaço emocional e que tem efeitos espirituais, que pode destruir a nossa fé. Mas ele está falando da oração. Ele está falando da oração. E este assunto do capítulo 18, talvez ele seja muito mais comum entre nós do que parece. Pessoas esgotadas, que não conseguem orar. Por que não oram? Porque estão cansadas. Por que perderam a vida de oração? Porque estão emocionalmente frustradas, desanimadas. Isso interfere na oração. Mas você não pode esquecer que você tem uma potestade, que aqui em Daniel 7,25 está falando do anticristo. E aqui o sentido não é a pessoa do anticristo, é a plataforma dele, é todo o sistema do mundo hoje, que está operando, colocando cada pedra no seu devido lugar para formar essa plataforma do governo do anticristo, que está te cansando, que está produzindo exausto, desânimo, você está fadigado, você não consegue orar, e é o que o Senhor está dizendo, que quando ele vier, porventura quando vier o Senhor, achará uma fé como a dessa mulher? O que ele pode achar? Muitos cristãos desanimados, que se perderam na oração, que não conseguem orar, que não conseguem avançar, que não conseguem persistir, e que estão sendo derrotados por um gigante espiritual, por uma potestade espiritual. E eu digo, esse assunto, embora eu não possa explorar ele mais, por causa do nosso tempo, esse assunto é muito mais grave do que parece, e muito mais comum no nosso meio. A quantidade de cristãos hoje, que tomam remédios para tratar depressão, ansiedade, a quantidade de cristãos hoje, que uma das grandes desculpas porque eles não conseguem reunir, é um cansaço, é um desânimo. Eu quero te falar que isso não é emocional, o emocional é o efeito colateral, isso é espiritual. E o Senhor está dizendo, que possivelmente quando Ele vier, o que Ele vai encontrar é muitas pessoas desanimadas, e todo o desânimo aqui, ele está te atrapalhando, não é no seu casamento, o seu casamento é efeito colateral, não é no seu trabalho, o seu trabalho é efeito colateral, não é na vida da igreja, é efeito colateral. Todo esse cansaço está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, e você não vê. Por quê? Porque você vem nas reuniões de vez em quando, você lê a Bíblia de vez em quando, você ainda canta, você ainda pensa que você está fazendo muita coisa, mas diante de Deus você é uma pessoa que não tem presença, não tem relacionamento, seu relacionamento com Deus é muito fraco, entende? Aqui nós estamos falando de uma viúva, que tinha tudo para desistir, mas ela não desistiu, e o Senhor espera encontrar, nesses últimos tempos, uma fé como a dessa viúva, a fé de alguém que tem tudo contra si, porém não desiste. É isso que está registrado aqui. E por último aqui, nós temos a parábola aqui no capítulo 18, do fariseu e do publicano, aqui no versículo 9, eu vou só parafrasear aqui, para a gente já ir partindo para o final. Então nessa parábola nós temos o fariseu era uma seita em Judá, na Judéia, em Jerusalém, que eles eram extremamente radicais na aplicação e na interpretação da lei. Espiritualmente eles se julgavam acima das outras pessoas, eles se julgavam perfeitos espiritualmente e moralmente. Os fariseus, porque eles tinham a lei, eles tinham a herança dos profetas, eles tinham os sacerdotes, eles tinham o sumo sacerdote, eles tinham o templo, então eles se julgavam muito superior às outras pessoas, eles nem se davam com as outras pessoas, se tornaram de seita a um partido muito forte em Israel. Então, a Bíblia diz que esse homem, esse fariseu, ele estava indo para o templo, e ele orava, e a Bíblia diz claramente que ele orava de si para si. Imagina, irmãos, não existe nada que seja mais perverso no meio da igreja do que espiritualismo. Espiritualismo é pior do que impiedade, do que incredulidade, mas o que
vai se importar que o espiritualista é um câncer no meio da igreja, que se julga melhor do que os outros, que não tem compaixão, que a espiritualidade deles é maior do que a de Deus. Eles acham que eles são a prioridade de Deus na igreja. Eles não se quebrantam, eles não se rendem, eles não têm quebrantamento. Eles têm emocionalismo. Eu falo para vocês, irmãos, porque eu passei a vida toda convivendo com esse tipo de gente. O testemunho era um fracasso, mas a espiritualidade era o espiritualismo era um sucesso. Conheci pessoas que eram péssimas esposas, mas eram excelentes cristãs. Frequentava todas as reuniões. Pais, cruel com seus filhos, com as suas esposas, mas irmãos, de trás de um paletó e uma gravata, não tinha homens mais dedicados, consagrados e poderosos. Cristãos no culto fervorosos, mas em casa impiedosos. Conservavam nos ocultos, nos porões escuros da alma, pecados horríveis. Mas, em se tratando de manifestar publicamente o amor a Deus, não tinham pessoas mais exemplares. Isso é espiritualismo, religiosidade. Falo para vocês que essa é a pior forma de ateísmo. A pior forma de ateísmo é essa. Essas pessoas nunca nasceram de novo, elas nasceram para elas. É o fariseu. Foram esses que rejeitaram e crucificaram Jesus. Foram eles. A seita dos fariseus. Foram eles. Eles queriam Deus, mas eles não queriam Jesus. Eles queriam Deus impassível, mas eles não queriam o Deus Emanuel, o Deus conosco. Porque o Deus Emanuel não era fácil, porque o Deus Emanuel exigia a vida cristã prática. O Deus da religiosidade judaica preferia rituais. Então, você vai ver que o religioso, ele gosta muito de ritual. Gosta muito de falar de jejum, gosta de falar de oração, porque tudo isso para ele é ritual. Leitura da palavra, tudo isso é ritual. Então, ele é muito espiritual. Falo para vocês, irmãos, quando eu começo a falar assim, acho que vocês percebem até, parece que eu vou sair fora de mim, porque a vida toda, esse câncer tem tentado destruir a igreja. É dessa forma que é o fariseu. Como esse aqui. Ele dizia, eu não sou como esse publicano. Mas Jesus vai dizer assim, publicano, ele nem ousava levantar os seus olhos. Ele nem chegou dentro do templo, ele fora. Ele orou assim e disse, ó Deus, sê propício a mim. Você sabe o que é que ele está orando aqui? Ele está fazendo uma das orações mais profundas da Bíblia. A palavra propício aqui é a palavra propiciação, propiciatório. A maior doutrina da salvação está nessa palavra. O ponto mais alto, mais elevado, está nessa palavra, propício, propiciação. Essa é a grande doutrina. A doutrina que trata da ira de Deus. A propiciação é a doutrina que trata da ira de Deus. É como se ele estivesse dizendo, porque o propiciatório é aquela tampa da arca. Lembra? Êxodo capítulo 25, a tampa da arca era o propiciatório, todo de ouro. E dentro da arca tinha a vara de Arão, o pote de maná e as tábuas da aliança, que tem a ver com o nosso desfrute, tudo ali, todos esses três elementos falam do desfrute de Cristo. Então nós podemos entender assim, como se ele estivesse dizendo, Deus, tira a tampa da arca, me permite entrar para dentro. Eu quero te desfrutar, porque se o Senhor é propício a mim, se o Senhor removeu a ira de Deus, eu posso entrar no lugar santíssimo. Irmãos, eu gastaria algum tempo aqui tentando mostrar isso para vocês, o significado dessa frase, ser propício a mim. Ser propício, essa é uma das palavras mais sagradas que existe na literatura da doutrina da salvação. Essa oração dele era tão pequena, irmãos. Ele só estava dizendo isso, rasgando o seu coração e se sentindo indigno. Imagina que Deus mesmo, Ele condenou a si mesmo, para nos salvar dele mesmo. Isso é propiciação. Sim,
Deus mesmo, Ele desferiu toda a sua ira contra Ele mesmo, para nos salvar dele mesmo. Deus nos salvou de si mesmo, quando Ele tomou toda a sua ira que era contra nós e derramou sobre o seu Filho. Sabe o que é isso, irmãos? Propiciação. Você pode imaginar isso? Essa é a oração desse homem. Essa oração que nos revela o que há de mais profundo no coração de Deus. Essa é a oração que nos abre todo o Calvário. Irmãos, eu falo isso com toda a ousadia que é no meu coração. Esta frase, ser propício a mim, ela nos abre toda a doutrina do Calvário. Esta oração, ela está intimamente aliada à primeira oração que Jesus fez na cruz, você se lembra? Pai, perdoa-lhes. Você sabe o que está implícito aqui nessa frase? Pai, perdoa-lhes. Está assim: Pai, condene a mim, mas perdoa-os. Porque não havia outra forma de Deus nos perdoar, se Ele não levasse o seu Filho à condenação no nosso lugar. Isto é propiciação. Foi o que Deus fez. Pai, perdoa-os, mas condene a mim. Isso é propiciação. É a experiência do ladrão da cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não deu o que aquele ladrão pediu, Ele deu muito mais. Jesus não deu para ele a entrada no reino, deu muito mais do que entrar no reino. Estarás comigo. Jesus deu o rei é maior do que o seu reino. Isso é propiciação. É isso que está contido aqui nessa palavra. E para mim, talvez esse seja o ponto mais alto do que eu posso chamar o que é oração. O que é oração? Oração é experimentar todos os efeitos da propiciação na nossa vida. Se pensarmos nisso, irmãos, com todas as suas implicações, nós podemos pensar que a oração não pode nem ter fim. Quando você entra diante de Deus, só por esse motivo, qual outro motivo você vai orar? Eu tenho muitos motivos para orar, irmãos, você também tem, mas só esse motivo deve ocupar toda a minha oração. Esse coração rasgado de quem não merecia entrar no lugar santíssimo, como está lá em Hebreus 4,16, cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Isso é oração. Oração é entrar confiadamente pela fé no trono da graça. Para quê? Para encontrarmos o socorro que só Ele nos dá, aquele que é o nosso intercessor. Aquele que é o intercessor, quando você muitas vezes entra e você não sabe nem o que pedir, nem o que orar. A vida de oração, ela é tão profunda, é tão alta, ela é tão grande, tão extensa, que muitas das nossas orações, irmãos, que são feitas errado, o Espírito Santo vai e traduz ela da maneira certa. Romanos 8, versículo 26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, Ele pega firme conosco. Sabe essa frase, pega firme, a tradução dela é carregar um piano, exemplo. É carregar algo que você não consegue. Alguém que já carregou piano? Eu já. Eu tenho um piano. Eu falo para vocês, carregar um piano é uma coisa muito difícil. Então, precisa pegar, as pessoas precisam pegar junto, porque se uma pegar e a outra não pegar direito, pode estragar o piano. É muito pesado. Essa é a ideia. Pegar firme. O Espírito Santo pega firme conosco em nossas fraquezas. A palavra fraqueza aqui é incapacidade, não é pecado. É a nossa incapacidade, é as nossas distorções, é as nossas deficiências espirituais. Então você chega todo torto, todo atrapalhado, coração todo fora de contexto, mas você chega lá, mas você quer estar lá, você quer orar, e você nem sabe orar como convém, porque muitas vezes nossas orações são inconvenientes. Agora, o que é lindo, irmãos, diz que o Espírito Santo, Ele pega firme conosco em nossas fraquezas, e Ele ora com gemidos inexprimíveis, com palavras inarticuláveis, porque Ele nos leva às esferas mais elevadas da oração, a oração que nós não somos capazes de fazer. O Espírito Santo nos leva
porque Ele é o intercessor dentro de nós. Mas nós não temos na oração só um intercessor dentro de nós, nós temos um intercessor fora de nós, no trono por nós, é o nosso Senhor Jesus, aquele que mostra pelo seu sangue o nosso direito de entrar na presença de Deus. Nós, pecadores, nós que ainda estamos no corpo dessa carne, podemos entrar, porque o sangue nos permite entrar. O intercessor está dentro de nós. O outro intercessor, aquele paracleto, o outro paracleto que ele disse, um está dentro de nós, o outro está fora de nós, aquele que intercede por nós. Lembra ele dizendo assim para Pedro, primeiro ele diz assim para os discípulos, Satanás requereu vos peneirar, todos vocês, mas ele sabia que dentre eles havia um, que Satanás estaria peneirando de uma forma mais dura, era Pedro. Ele diz, eu roguei por ti. Ele orou, ele intercedeu, Jesus intercede por nós. Então nós pensamos na oração, muito do que nós fazemos por nós diante de Deus, esquece, existe algo que alguém está fazendo por você, que você não é capaz de fazer diante de Deus em oração, é o nosso intercessor no trono, o trono da graça. Então por que eu posso entrar diante do trono da graça? Porque no trono da graça há um intercessor, e ele é o nosso sumo sacerdote. E o papel desse sumo sacerdote não é ministrar a Deus, é ministrar a nós Deus, porque ele é da ordem de Melquisedeque, aquele que trouxe pão e vinho para ministrar a Abraão. O nosso sumo sacerdote está no trono para ministrar a nós o Pai. Isso é impressionante, irmãos. Então, deixe-me só citar aqui, eu prometo para vocês, a gente vai terminar. Você vai ver que a igreja primitiva orava, e quero dar aqui alguns exemplos, não vou dar tantos. Lá no capítulo 1, versículo 14, nós já vimos isso, mas diz que eles oravam unânimes, eles perseveravam unânimes em oração. Aqui a oração é congregacional. No capítulo 3, versículo 1 de Atos, vai falar da oração nona. No capítulo 10, versículo 3, também diz que havia oração nona. E ainda no versículo 30 do capítulo 10, continua dizendo que havia oração nona. Às 9 horas da manhã, eles oravam, ou às 3 horas, eles tinham reunião de oração. Eles oravam, a igreja primitiva orava, eles tinham uma reunião de oração congregacional. E aí, no capítulo 12, versículo 5, quando diz que Pedro estava guardado no cárcere, aí diz assim, mas havia incessante oração a Deus, por parte da igreja a favor dele. Olha que coisa linda, irmãos. A igreja intercedia, a igreja orava, incessante oração. Temos perdido isso, irmãos, nós perdemos a oração congregacional. Eu sei que é uma terrível ironia que eu disse para vocês, que é acabar com uma igreja, chama a igreja para orar. Isso é uma ironia. Isso deveria ser algo maravilhoso. Eu creio que é aqui que nós deveríamos começar, como igreja, em qualquer situação, em qualquer lugar. Vamos começar com a reunião de oração. Vamos ter a reunião da palavra, vamos ter a mesa do Senhor, vamos nos tornar uma igreja bíblica. Aí eu digo para vocês, o tamanho de uma igreja não se mede pelo tamanho do seu prédio, pela quantidade de cadeiras, nem tampouco pelo número de pessoas, mas pela presença de Cristo nela. Ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso aqui está reunido debaixo do nome do Senhor. Não adianta colocar o nome de Jesus bem grande lá no prédio, e dizer, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Rei, nós estamos debaixo do seu nome, isso não está debaixo do nome do Senhor, isso aqui está debaixo do nome do Senhor. E outro exemplo aqui, para vocês, está no capítulo 12 ainda, nós vemos que um anjo do Senhor, nesse versículo 7, se vocês quiserem orar, diz que eis que o anjo sobreveio da parte do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram de suas mãos. Aí, nós vemos que Pedro foi liberto. Mas por quê, irmãos? Porque havia uma igreja orando, uma igreja clamando. Sempre a igreja clamava, e Deus respondia. Eles unânimes, levantavam a voz a Deus, e Deus ouvia. E por quê, irmãos? Porque a prática da oração congregacional
não era uma prática circunstancial, mas era a vida daquela igreja, era a identidade daquela igreja. Eu creio que é isso que nós precisamos restaurar, porque o Satanás tem destruído a reunião congregacional de oração, e ele destruiu, tirando os irmãos, ou então ele destruiu, pervertendo o seu valor, seu significado, seus princípios, seus fundamentos. Que Deus os ajude, que vocês possam levar isso diante do Senhor, e que o Senhor encontre aqui um grupo que deseje realmente se aliar com Deus. Ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Esse é o nome da casa de Deus, casa de oração. E se a casa dele não for uma casa de oração, pode ter tudo, pode ter louvor, pode ter boa palavra, pode ter bons princípios, pode colocar o que quiser, mas não é a casa do Senhor. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Não disse nada para vocês que não esteja fora da Bíblia, está tudo aqui. Agora, o que a gente vai fazer é que vai determinar o nosso destino. Que Deus os abençoe, irmãos. Foi uma alegria estar com vocês aqui. Muito obrigado por me suportar mais uma vez. Que Deus os abençoe. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos por esse tempo que passamos aqui, Senhor. Muito obrigado por tua infinita bondade, pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado por esses irmãos e irmãs. Que o Senhor os guarde debaixo do teu nome, debaixo da tua palavra, na condução do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer a tua obra e a tua vontade na vida deles. Eu peço aqui em nome de Jesus. Somos tão gratos a ti, Senhor, por ter nos dado o Senhor nesses dias, nessa comunhão e na tua palavra. A ti seja toda honra, toda glória e todo louvor. Amém.